Aula 18. Segurança. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Estar convicto da salvação é algo que protege a mente das incertezas que visam fragilizar a fé. Um homem é facilmente derrotado quando suas convicções são frágeis ou inexistentes. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A certeza da salvação. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. A maior necessidade da alma humana é encontrar uma resposta que a satisfaça com respeito à salvação. Essa não é somente uma necessidade dos nossos dias, mas desde muito tem inquietado a humanidade toda. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? É mesmo possível a alguém ter plena certeza da sua salvação? É com base nessa pergunta que este estudo se desenvolve. A doutrina que decorre sobre a convicção de um fiel no que tange ao porvir deve ser plenamente entendida e ensinada à Igreja, pois visa fortalecer o crente, levando-o à maturidade e à paz de espírito. Acredito que nenhuma outra doutrina bíblica nos fornece tanta evidência e sustentação quanto a que instrui-nos sobre a certeza da salvação. Nos escritos sagrados se encontram inúmeras passagens e ensinamentos sobre este tema, o que demonstra como Deus deseja que seus filhos estejam plenamente seguros com respeito ao futuro que lhes aguarda. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. No entanto, a dúvida com respeito à salvação pode surgir, especialmente se alguém ceder à tentação de acreditar que de alguma forma fez por merecê-la. O homem é falho e, ao tornar-se consciente disso, não se verá como digno da salvação, o que consequentemente o levará às dúvidas. As Escrituras nos ensinam que a salvação é devido à misericórdia divina que se apoia na graça, e não devido ao mérito humano. Não vem de vós, é dom de Deus. Em grande parte, a falta de convicção com respeito à salvação se dá puramente por falta de conhecimento bíblico. É certo, porém, que para ser salvo, o homem precisa dispor seu coração em fé, dando uma resposta positiva ao apelo do Espírito Santo, quando este o convence do pecado e insta a que aceite o senhorio de Cristo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A paz que procede da segurança. A incerteza e insegurança com respeito à salvação é atormentadora, não permitindo ao homem o desfrute da genuína paz. Em contrapartida, quando o Espírito Santo testifica ao homem sua salvação, esse, por sua vez, encontra repouso e tranquilidade. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A garantia com respeito ao porvir consolida a fé, levando o crente a avançar além dos seus limites, ao passo que a incerteza é destrutível, não somente para o homem em particular, mas para todo o corpo de Cristo, Igreja. Os crentes são várias vezes descritos e comparados
a um exército. Sendo assim, o que dizer de soldados inconstantes e incrédulos, que não possuem convicção de sua vitória? Certamente se dispersariam rapidamente, sendo facilmente derrotados. De igual forma, seria alguém sem a certeza da salvação. Que farei para herdar a vida eterna? 3 importantes verdades sobre a salvação. Primeira, é efetuada pela fé. A salvação da alma é algo que descarta qualquer intervenção emocional ou física, não exigindo que o homem sinta ou veja alguma coisa, pois é uma obra espiritual alicerçada inteiramente na fé, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Segundo, é uma atribuição unicamente divina. E todos os dias acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. O homem é apenas um meio que o Senhor usa para transmitir sua mensagem de salvação a outro, operando de forma a convencer e redimir o pecador. Um ser humano não é capaz de salvar outro, seja por qual meio for. Deve, porém, estar acessível para que o Espírito Santo o use como um meio para isso. Terceiro, se dá por meio de Cristo, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Na centralidade de todas as doutrinas bíblicas se encontra Cristo. Ele é a causa da salvação. Não há outro caminho para o céu senão Cristo. Não há possibilidade de redenção senão por meio dele. E não há a menor hipótese de salvar-se sem sua intercessão. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aperfeiçoando a salvação. Ser salvo não deve ser visto como um fim em si mesmo. E também não descreve na íntegra o motivo pelo qual Cristo precisou vir em resgate do homem. É preciso saber que o plano divino tanto envolve a salvação imediata da alma, quanto o seu desenvolvimento. Assim, também, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ao aceitar a Cristo, o homem é salvo e posicionado como filho de Deus. Entretanto, mesmo livre da condenação eterna, contudo, não deve viver como um salvo descuidado. Antes, com zelo, procurar aperfeiçoar sua espiritualidade. Para tanto, deve ser instruído como salvo, para um dia atingir o pleno desenvolvimento e contemplar a glória eterna e porvindoura. Isto será o cumprimento do que a Bíblia afirma sobre os salvos. A salvação é desenvolvida pela santificação, que é um processo contínuo e progressivo. Se ser salvo fosse um fim em si mesmo, por qual motivo então as Escrituras nos exortaria a crescer em maturidade? Ser salvo é o início e não o fim da vida cristã. Ao aceitar a Cristo, um homem recebe as primeiras bênçãos espirituais e deve desenvolvê-las até que abundem em plenitude. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A garantia de ser salvo. Como já foi dito, a salvação é alicerçada pela fé, não sendo necessário sentir ou presenciar algum fenômeno para se ter certeza quanto a ela.
Essa convicta fé, porém, é gerada no homem quando este a. arrepende-se dos pecados e se converte a Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. B. Compreende que a salvação humana não é por merecimento, mas pela misericórdia e graça divina. Cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. C. Confia nos Escritos Sagrados e aplica seus ensinamentos ao viver diário. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. D. Adquire uma postura valente e firme que lhe condiciona a apoderar-se da promessa, salvação. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna e se orgulha do Evangelho, ao invés de se envergonhar dele. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. F. Possui o Espírito Santo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. G. Recebe no coração o testemunho de Deus. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Conclusão. Estar cônscio da salvação é algo que protege a mente das incertezas que visam fragilizar a fé. Um homem é facilmente derrotado quando suas convicções são frágeis ou inexistentes. É de suma importância instruir-se biblicamente no que tange aos assuntos relacionados à salvação, pois quando se abastece a mente e o coração com as verdades do Evangelho, torna-se automaticamente convicto com respeito às promessas divinas, inclusive a relacionada à salvação da alma. A Bíblia também nos mostra a importância do capacete da salvação, que é parte da indumentária de um soldado, cuja finalidade era proteger a parte mais vital do corpo, a cabeça. Tomai também o capacete da salvação. Um crente deve fazer uso ininterrupto do capacete da salvação, para dessa forma proteger-se contra as dúvidas que procuram corromper a fé. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Não deve-se adotar uma atitude indecisa e temerosa, e muito menos presunçosa, julgando-se digno da salvação, o que seria o extremo, tão prejudicial quanto a indecisão. A presunção é um grande obstáculo à vida cristã e uma afronta a Deus, pois atribui o mérito da salvação à conduta do crente e não à graça divina. Um exemplo deste tipo de presunção foi a demonstrada pelo fariseu da parábola contada por Jesus em Lucas capítulo 18. A certeza da salvação, porém, deve emergir de uma sincera e inteira dependência do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.